Janeiro é o primeiro mês do ano e ele já vem com um peso invisível. E você, está preparado para ele? Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade, viu? O vídeo de hoje, ele faz parte de uma série muito especial onde a gente vai falar um pouquinho sobre o mês de janeiro. E por que que ele é tão especial, não só como uma data, né, importante do calendário, mas também pelo peso emocional que ele traz. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar explorando justamente isso. Como janeiro chega com essa sensação de recomeço, mas também com uma certa cobrança que nem sempre é leve. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. É aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, clique aqui embaixo, já me siga e não esqueça de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? Como a gente já falou, janeiro tem essa ideia, né, de recomeço, mas também ela traz um peso que muitas das vezes não é muito leve, né? Justamente porque é um mês onde a gente é mais exigido, não só pelos nossos projetos, planos, metas, mas também exige de nós decisão, sentido, né? Escolhas e principalmente resultados. É aquela ideia, né, que a gente tem de que tudo que vai acontecer no ano vai depender exatamente do que a gente planejar, do que a gente conseguir organizar nesse mês. E a ideia que eu tenho, né, que eu acho muito importante, é a gente não se perguntar o que eu vou fazer esse ano, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que eu estou preparada emocionalmente para sustentar aquilo que eu tenho me cobrado, aquilo que eu estou exigindo e cobrando de mim? E o primeiro ponto desse vídeo é que janeiro não é só começo, é cobrança silenciosa. Eu costumo dizer, eu fazendo essa série, eu entendi, cara, janeiro não é inocente, ele já chega com o pé na porta exigindo. Parece aquele chefe, né, que chega te bajulando, chega elogiando o seu trabalho, mas justamente porque depois disso ele vai, ó, exigir pra caramba de você. Não faz sentido isso, né? Então, essa ideia de como janeiro é um marco simbólico, né? Funciona como se fosse uma página em branco coletivo, né? E isso faz sentido, né, gente? Porque psicologicamente, a humanidade ela precisa de marcos temporais para poder organizar a sua vida, organizar a sua própria existência. E aí o primeiro ponto é a tábula rasa. E é interessante que a tábula rasa ela representa aquele ponto de partida do indivíduo onde ele se sente, né, autorizado a recomeçar do zero. Principalmente esquecendo tudo que ficou para trás. E aí tem um ponto negativo sobre isso, mas eu acho que mais do que a gente só olhar para tudo que a gente errou, das nossas frustrações, dos nossos fracassos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da série, é a gente entender que nós temos esse direito de recomeçar, né? E a tábula rasa traz essa representação, né, desse recomeço, desse reset, né, que a gente acaba tendo na virada do ano. O segundo ponto é os rituais de passagem, né? Quem nunca fez? As promessas, as listas, as metas, os mapas dos sonhos. E é aquele momento também de limpeza, né? Limpar tanto que está fisicamente sujo, talvez tirar algumas coisas que a gente não usa mais, né? Trazer essa ideia de o novo entrar, como também mentalmente, né? Fazer novos planos, rever o que deu errado no ano anterior, se afastar de algumas pessoas que impactaram muito, influenciaram muito o nosso desenvolvimento, que impediram a nossa construção, o nosso avanço, o nosso progresso, né? Então, essa ideia dos rituais de passagens é muito interessante, porque é como se fosse um ritual de renovação. É aquele momento onde a gente faz ali um mapeamento do que deu certo, do que não deu, e a gente consegue, através desse mapeamento, entender como que a gente pode se reformular, seria essa a palavra. Então, janeiro não vai ter só esse sentido de mudança no calendário, mas um sentido de esperança da nossa parte também, onde a gente se permite recomeçar do zero e tentar de novo sem aquele peso de e se a gente errar, né, vai estar tudo perdido, o ano todo vai dar errado. Existe também a questão da comparação, do quanto a gente acaba se colocando no lugar, na história do outro, né? Poxa, fulano já está voando, fulano já está indo longe, poxa, fulano já começou num trabalho novo, poxa, fulano já está viajando, fulano... A gente faz essas comparações como parâmetro, né? Sem entender o nosso ponto de partida, sem entender o nosso ritmo. Então, essa série ela vai ajudar a gente a ampliar a nossa percepção e a nossa visão a respeito de tudo que a gente está fazendo, para que a gente não repita o ciclo, né, de erros, de comportamentos disfuncionais que nos sabotam. Eu acho que o problema de janeiro é que se tornou basicamente um teste de validação pessoal. Ou seja, se você não conseguir mudar nada, se você não conseguir se organizar, se você não tiver um mapa dos sonhos, você é um fracassado. E isso é muito cruel, né? E a gente acaba fazendo isso com a gente, porque quando a gente fala de autocobrança, é a nossa cobrança com a gente. E é mais interessante que a gente está dentro de nós, mas a gente não respeita o nosso limite, a nossa história, o quanto a gente já passou,
de coisas ruins, né? E a gente continua se cobrando, se exigindo, não existe autocompaixão com a gente. Então, a cobrança ela é externa, mas ela também é internalizada, porque existe sim a cobrança do social, né, do externo, pela produtividade, pelos resultados, pelo desenvolvimento, pelo sucesso, pelo crescimento e por aí vai, né? Mas existe uma cobrança muito maior interna. E aí traz essa ideia de que a gente já começa o ano com dívidas, né? Não com os outros, talvez também, né? Mas com a gente mesmo, né? E eu não sei você, mas começar assim traz essa sensação de que, poxa, o ano nem começou e eu já estou esgotada, eu estou cansada. Eu entendo que o ano, né, ele está muito contínuo, a gente parece que não tem início, meio e fim, e às vezes nem sobra tempo para dar uma pausa, para respirar um pouco, ou talvez até para se organizar, tá tudo muito rápido, né? Tá tudo numa velocidade que, gente, seres humanos, a gente é ser humano, a gente não vai conseguir ser uma máquina. Então, essa correria faz com que a gente não se organize, faz com que a gente não reflita, não entenda, não sinta, não construa o próprio caminho, até porque a gente precisa economizar tempo, né? Tempo, na expressão de hoje em dia, é dinheiro, né? E a gente não quer perder dinheiro, a gente quer ser rápido, proativo, porque é isso que faz aí uma pessoa de sucesso. Então, o ano, ele, por não dar essa pausa, segue uma velocidade, e a ideia que a gente tem é que, se a gente não está se organizando, ou se não está organizado, a gente está atrasado, né? Então, a gente precisa diminuir um pouco o ritmo, porque quem faz o nosso ano somos nós. Se a gente fosse pautar pelas urgências da sociedade, a gente vai pirar. E é por isso que a gente tem aí um aumento no transtorno de burnout, né? Por conta da exaustão emocional que as pessoas estão tendo. Não só pela autocobrança que elas fazem a si próprias, mas também pela empresa, né? Que acaba cobrando exageradamente. E aí a gente se cobra por medo de ser mandado embora, por medo de perder o emprego, por medo de perder aquela fonte de renda. No segundo ponto, a gente vai falar sobre o ponto de partida, que ele não é onde você quer chegar, mas sim onde você está agora. E aqui é a parte mais importante desse vídeo. A gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa ter maturidade. Para quê, Sabrina? Para a gente entender. Gente, isso é uma coisa tão simples. Precisamos entender que talvez a gente esteja saindo de um ano que foi muito conturbado para a gente, talvez. Não, talvez nem tenha sido o nosso melhor ano. E a gente precisa entender, eu planejei muitas coisas, eu não consegui concretizar muitas coisas, eu estou com cansaço acumulado, com esgotamento emocional, com frustrações, vivenciei muitas experiências ruins, desafiadoras, não é verdade? Perdas, luto, talvez, e até uma sobrecarga emocional. Seja pela que você colocou, impôs sobre você, seja pelo trabalho, e essa questão da sobrecarga emocional é muito interessante, porque a gente quer tanto ser produtiva, tanto ser eficiente, tanto ter os nossos resultados, porque isso significa que a gente está chegando em algum lugar, não é verdade? E aí a gente se entope de coisas para fazer. Então a gente entra nessa onda, né, de querer ser produtiva e se sobrecarrega emocionalmente. É aquela ideia onde o indivíduo ele quer ser tão produtivo, tão eficiente, fazer com que cada dia do ano para ele tenha resultados, que ele acaba se enchendo com muitas tarefas. Quer fazer várias atividades, quer estudar vários idiomas, às vezes pega mais carga horária de trabalho, e aí tudo bem, você tem que trabalhar, você tem a sua necessidade financeira, mas quando você se explora durante muitos anos dessa maneira, você estará se levando ao esgotamento, e uma hora o seu corpo vai lhe cobrar isso, né? Seja pelo burnout, seja pelo esgotamento emocional através do isolamento, da perda de vontade de fazer as coisas, então a sua saúde mental, ela precisa estar alinhada com o que faz sentido para você. Porque se você for tentar encaixar tudo dentro de uma semana, você mesmo vai perceber que é inviável. E aí você nem é tão produtiva no seu trabalho, que é a sua principal fonte de renda, é onde você tem o seu recurso financeiro para garantir a sua sobrevivência, né? E nem faz as outras coisas. Tudo é aquela sensação de estar tudo pela metade. Você não está plenamente em nada. Não está plenamente no seu desenvolvimento pessoal, não está plenamente no seu emagrecimento, não está plenamente, né, na sua construção como pessoa, ou no seu relacionamento. Já parou para pensar? Aonde você percebe, caraca, eu não estou plenamente nisso aqui. E aí as coisas começam a entrar no caos. Porque está perdendo sentido, está perdendo propósito, está tudo sendo feito por produção, não por sentido, por propósito.
E aí você está se enchendo de coisas, não porque isso faz sentido, mas que talvez alguém faça e dá conta e você acha que possa dar também, ou porque você tem medo de fracassar, de se sentir fracassada se você não der conta de tudo. Então, esse desejo da sobrecarga emocional, ele não é um desejo que surge do nada, né? Ele vem do medo, né? Da ansiedade, do medo. O medo de ficar para trás, o medo de não acompanhar o ritmo dos outros, o medo também de estar estagnado no mundo que está exigindo constantemente evolução, produção, resultados. O problema não é você querer fazer as coisas. O problema é que você está empilhando um monte de coisas, um monte de mudanças, um monte de projetos em cima de um emocional já cansado, exausto. E aí o que parece crescimento não é, é só um colapso. Né? Você está entrando em colapso, está prestes a entrar em colapso. E aí você não entende por que você não parou de dar conta das coisas. Porque a gente consegue se explorar até um determinado momento, gente. E é o que eu falo muito com os meus pacientes, principalmente na questão do burnout, tá? Existem fases da nossa vida em que vai exigir um pouco mais da gente. E a gente não pode ficar associando dentro dessa fase muitas atividades, porque o trabalho está mais puxado, mas o trabalho, ele te garante ali a sua sobrevivência, o seu recurso financeiro. Então, ele não deve ficar prejudicado, porque aí isso vai aumentar a sua ansiedade e o seu medo de perder o emprego. E aí, se a gente não se atenta a isso, o nosso corpo, ele entra em estado de alerta, né? A gente se frustra com muito mais rapidez e se sente muito pequeno, muito incapaz, né? Limitado, porque a gente até quer fazer, mas o nosso corpo não está mais correspondendo ao nosso fluxo, ao nosso feeling, à nossa pegada do início, porque o corpo cansa também. E aí a gente precisa entender o que é falta de disciplina e o que só é exaustão e cobrança exagerada, para a gente parar de ficar se punindo, se cobrando exageradamente. Porque, afinal de contas, produtividade sem critério não é evolução. É apenas a sua ansiedade organizada por metas. Então, talvez o que você precise não é se colocar mais coisas para você fazer, mas organizar o que seria mais útil para você dentro desse momento, o que cabe nesse momento. Porque se você planejar o seu ano, começar janeiro planejando o seu ano, sem considerar o seu estado emocional, o estado emocional de como você veio do ano passado, é como se você quisesse que um corredor corra uma maratona, mesmo estando lesionado, ferido. Não faz sentido nenhum, né? E o que eu tenho percebido é que as pessoas continuam se tratando como se fossem seus CEOs internos, com cobranças exageradas, com exigências, falta de autocompaixão, né? É aquela coisa, não, você tem que ser explorado ao máximo. E às vezes a gente fala, não, mas a empresa, não, às vezes você mesmo faz isso por você. Você não se dá uma pausa, você não se respeita, você se exige, porque Deus me livre você ficar se sentindo fracassado, né? Se sentindo uma pessoa inútil. E se você tem uma questão de etarismo, piorou. A minha idade não permite eu ficar morcegando, não me permite eu ter uma pausa. Morcegando, que eu falo, não é no trabalho, mas ter um momento de paz, de tranquilidade, de reflexão, de saber o que você está fazendo, para onde você está indo, se as coisas continuam tendo sentido para você. Porque se você continuar se cobrando exageradamente, como CEO, você pode até se administrar, mas e a parte das férias? Você tem substituto para você mesmo? Quem vai ter que carregar as consequências do seu exagero? Vai ser você mesmo. Pensa nisso. O terceiro ponto é: preparação não é força, é honestidade. Afinal de contas, estar preparado não é só a gente estar motivado, animado, inspirado, muito menos ter todas as respostas para tudo que a gente vai fazer no ano. Ninguém é evidente, né? Ninguém é, ó, ninguém lê, ninguém faz premonições, né? Pelo menos eu não faço, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai ser as nossas experiências, quais serão os nossos desafios, e a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai se preparando ao longo do caminho. Cada desafio que a gente enfrentar, a gente vai se construindo de uma forma e de um jeito novo, né? Porque como aquela experiência, às vezes vai ter experiências parecidas, né? Mas quando a experiência é nova, a gente tem que, oh, eu não aprendi isso aqui, vamos ver qual é a maneira. E aí a gente constrói as maneiras de lidar com aquela problemática e evoluir também com ela, né? Porque nem toda experiência ruim é porque nós somos as vítimas, né? Nós somos os injustiçados. A gente vive experiência ruim, mas essas experiências também nos desenvolvem, nos amadurecem, nos fazem crescer. Então, estar preparado é justamente isso, reconhecer os nossos limites, saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Ou seja, ter metas realistas para a gente, né? Principalmente ajustar as nossas expectativas da realidade emocional que a gente está, no momento que a gente está. Ou seja, a gente precisa considerar como foi o ano anterior para a gente. O quanto nos arrasou, o quanto nos destruiu, o quanto nos podou, o quanto nos mutilou. Porque se a gente começar a ignorar
as nossas próprias limitações, em janeiro, o ano todo, não vai ter consistência e é capaz da gente quebrar no meio do caminho, justamente porque a gente não considerou o tamanho da nossa vulnerabilidade, o quanto a gente já chegou esse ano esgotado mentalmente, esgotado fisicamente, talvez seu olho tremendo, talvez muitas dores de cabeça, talvez o seu corpo esteja falando para você o quanto você já está esgotado e você só está entrando nesse ano no ritmo dos outros, com metas e exageros que você já tentou reproduzir no ano anterior e você já sabe que não deu certo. Então, que esse ano, esse vídeo, principalmente, sirva para você como uma reflexão, né? E um olhar mais atento para aquilo que você está repetindo, para aquilo que você já começou a repetir. Metas exageradas. Ah, não consegui fazer a meta do ano passado, vou fazer a meta do ano passado esse ano e ainda vou traçar outras, ou seja, dobrou a meta. Né? Então, assim, nenhum corpo aguenta. Talvez você já esteja esgotada, mas não só esgotada das coisas não darem certo, esgotada das frustrações, esteja esgotada pelo tanto de exigência, né? E como a gente falou no início, né? A pergunta mais importante que a gente precisa fazer é: será que a gente está preparado para sustentar o que a gente está se exigindo? Então pensa, janeiro não precisa ser um mês base, não precisa ser um mês de aceleração máxima ou de promessas heróicas. Afinal de contas, a constância ela não nasce, né, da empolgação, da animação, ela nasce do respeito que você tem ao seu próprio ritmo, né? Cada um tem seu ritmo. E talvez você precise conhecer o seu. Então, vamos ficar por aqui hoje? Por fim, eu quero te perguntar: será que você está preparado? E não preparado para ser perfeito, produtivo e ter muitos resultados, mas preparado para não se mutilar no meio do caminho, não se fazer mal novamente esse ano. Você está preparado para isso? Para se respeitar, para entender o seu ritmo, para se autoconhecer e dar pausas quando precisa, respirar quando necessário e, principalmente, encontrar estratégia de minimizar esse esgotamento emocional, seja fazendo algo que você goste, lendo um livro, ouvindo uma música, fazendo atividades, né, ao ar livre, não sei o que é terapêutico para você, seja fazendo terapia também, né? Então, assim, se eu puder ser colaborativa com você, mas você vai precisar encontrar estratégias diferentes para começar esse mês de janeiro de um jeito diferente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, é porque você entende que janeiro é importante. Não como um mês de apenas julgamentos, críticas e obrigações, mas também como uma chance, né? Uma nova chance de você não repetir os mesmos ciclos que você vem repetindo, seja pela cobrança exagerada, seja pelo autoabandono, ou pelas frustrações que o seu comportamento e a maneira como você está lidando com as coisas acabam levando a frustrações mesmo. Então, talvez janeiro ele não precise ser esse mês rápido, cheio de metas e planos, talvez seja um mês onde você pode ir com mais consciência, devagar, né, mas sentindo, entendendo o seu propósito, a sua missão e como você fará com que a sua vida não seja só produtiva, mas completa, né, mas com satisfação, porque só sobreviver, só levar um dia após o outro, não dá para a gente um sentido, né, só faz a gente sobreviver. E é isso, se você gostou desse vídeo, fica aqui comigo, porque esse vídeo já foi legal, mas o próximo vídeo vai te trazer muito mais clareza e direção para esse ano de 2026 que a gente está construindo juntos. E eu agradeço de coração por você ter assistido até aqui. Se fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e lembre-se, se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo, me siga e se inscreva no canal para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Um beijo para você e até o próximo vídeo.